Capítulo 2031 Batalha dos Imortais, Parte 1. Até algumas horas atrás, Belius era um lugar estranho para Solos. Foi onde a vida dela e a de Lip começaram a divergir, fazendo-a se sentir uma intrusa toda vez que o acompanhava ao apartamento de Camila. No entanto, agora Solos tinha uma boa lembrança de Belius e estava ansiosa para fazer mais. Para se tornar parte daquele lado da vida de Lip do qual ela foi excluída por tanto tempo. O Tiamat apontou silenciosamente para a primeira linha de inimigos e a batalha começou. Os demônios blindados abriram suas asas e voaram, enquanto o resto deles aparentemente desaparecia no ar. Os demônios voadores atacaram em alta velocidade, usando sua mobilidade aérea para tornar sua trajetória imprevisível. Eles se mantiveram a poucos metros do solo, para evitar chamar a atenção das bestas divinas e não oferecer aos magos inimigos um alvo fácil. Os soldados da Rainha Louca levantaram as mãos, liberando uma saraivada de fogo, gelo e relâmpagos. Para sua surpresa, os demônios abandonaram sua formação e se espalharam pelo primeiro batalhão. A maioria dos feitiços errava o alvo, mas agora cada unidade de soldados podia se concentrar em um único inimigo. A vantagem numérica passou de enorme para esmagadora. Ou assim pensaram até que os demônios se atiraram contra os inimigos. Dessa forma, qualquer feitiço de alto nível direcionado a eles machucaria um demônio e vários soldados de Trude ao mesmo tempo. Os soldados simplesmente ergueram seus escudos, impedindo os demônios de quebrar suas fileiras, enquanto aqueles logo atrás deles usavam suas longas lanças para empurrá-los para trás. Estratégia interessante, mas inútil. Yata, o Sekhmet, pensou enquanto ficava de olho na vanguarda e no Tiamat, esperando pela abertura que apareceria quando ele entrasse na briga. Todos os nossos soldados estão despertos. Seus núcleos são amarelos na melhor das hipóteses, mas eles ainda podem usar visão de vida e revigoramento. Mesmo que os demônios sejam individualmente mais fortes, nossos soldados não podem ser pegos de surpresa e levam apenas uma respiração para curar qualquer ferimento que possam sofrer. Trude esvaziou as prisões das regiões que invadiu e recrutou os criminosos, conhecidos porque os considerava dispensáveis. Não havia lugar para eles em seu futuro reino, então, em vez de executá-los no local, sua sentença seria executada no campo de batalha. As matrizes da lealdade inabalável os tornaram escravos de sua vontade e permitiram que eles suportassem seu treinamento severo que teria matado um humano não desperto. Eles se tornaram soldados por apenas alguns meses, mas seu espírito de luta, trabalho em equipe e disposição para se sacrificar pela causa fizeram deles uma força a ser reconhecida. Assim como Yata previu, a maioria dos demônios foram facilmente repelidos e pregados no chão pelas armas encantadas. Apenas alguns conseguiram passar pelos escudos devido à sorte, mas foram rapidamente cercados e eliminados. Foi então que os membros da vanguarda de Trude gritaram de repente e morreram às dezenas. 3 pilares de energia elementar irromperam dos olhos de encrenca, perfurando os escudos levantados e destruindo a formação. Ao mesmo tempo, Raptor aproveitou a abertura para lançar sua cauda irregular para a frente. Os soldados da retaguarda usaram apressadamente a magia da terra para conjurar paredes de pedra, mas o golem manobrou a cauda para movê-la em torno das barreiras. Sua ponta revestida de diamante perfurou a armadura da primeira vítima e continuou avançando enquanto as diferentes seções da cauda saltavam para a frente, estendendo ainda mais sem perder impulso. Os soldados espetados usaram a fusão da escuridão para ignorar a dor e suas armas para cortar a cauda presa em seus corpos, mas no momento em que Raptor percebeu que não poderia se mover mais, o golem acendeu a cauda com o feitiço de mago de guerra de nível 5, Eclipse Final. A cúpula de fogo negro e os pilares elementares do Balor explodiram em meio às linhas inimigas, espalhando os soldados ao vento. Isso é idiotice. Eata pensou. O ataque mal matou 1/10 do primeiro batalhão, mas também todos os seus demônios blindados. Verem, então ela viu. Os demônios das trevas ainda estavam vivos, parados em meio às crateras fumegantes, como se nada tivesse acontecido.
Aqueles que foram feridos estavam se curando graças aos golems injetando-lhes nova energia. O Sekhmet estava muito alto no céu para perceber que os golems e demônios de Lilith tinham sua própria assinatura de energia. O objetivo do ataque inicial não era matar, mas sim fazer com que os soldados de Trude cerrassem suas fileiras. Dessa forma, uma vez que Trouble e Raptor desencadeassem seus ataques, eles teriam atingido o maior número possível de inimigos, deixando os demônios ilesos. Antes que as tropas pudessem se recuperar da surpresa, mãos negras surgiram do chão, revelando o que havia acontecido com o resto dos soldados de Lilith. Eles estavam à espreita abaixo, fora do alcance da visão de vida do inimigo. Assim que os golems lhes forneceram cobertura com a mana de seus feitiços, os demônios das trevas apareceram, levando o equipamento e os corpos dos inimigos caídos ou acabando com aqueles que haviam sido gravemente feridos antes que pudessem se recuperar. Não, você não quer. Eata, a Sekhmet, mergulhou abaixo para evitar que os demônios se armassem às custas de seu exército. Ao mesmo tempo, ela ficou de olho no Tiamat, para ter certeza de não oferecê-la de volta para ele. Mesmo assim, Lilith permaneceu imóvel, aparentemente não interessado no destino da batalha. O instinto de Eata disse a ela que algo estava errado, então ela se carregou com o redemoinho da vida e conjurou o feitiço de nível 4 do Cavaleiro Mago, guarda total. Uma aura violeta se espalhou por seu corpo por dezenas de metros, concedendo-lhe perfeita consciência do ambiente ao seu redor, como se ela tivesse olhos por todo o corpo. Então, ela lançou o feitiço de mago de guerra de nível 5, apodrecer e murchar. O feitiço usou os elementos escuridão e terra para transformar a estrada abaixo do primeiro batalhão em uma bocarra faminta que atacou tanto os demônios quanto os cadáveres, oferecendo aos soldados de Trude a cobertura de que precisavam para se reagrupar. A escuridão era a ruína das abominações e poderia parar até mesmo criaturas que não tivessem corpo físico. Uma vez infundido na terra, ofereceria proteção adicional aos membros da vanguarda, ao mesmo tempo que manteria os demônios longe de seu prêmio. Sem equipamento, sua força seria limitada e sem corpos para possuir, eles não seriam capazes de evoluir para demônios dos derrotados. No entanto, apodrecer e murchar durou um segundo antes de desaparecer. Em seu lugar brilhava uma estrela azul de 6 pontas com 2 extremidades acesas. A princípio, Eata confundiu a matriz desconhecida com o hexagrama de Silverwing, mas depois percebeu que algo estava errado. Não apenas as runas eram diferentes de como ela se lembrava delas, mas a energia de seu feitiço foi absorvida em vez de dispersada. Enquanto ela ainda estava fazendo cara ou coroa com o hexagrama de Irial, Lilith respirou fundo. Uma luz laranja passou de seu pescoço para os pulmões enquanto um brilho amarelo atingiu seu coração. Então, eles voltaram respectivamente para sua boca e para suas asas emplumadas. 2 tipos diferentes de chamas amaldiçoadas irromperam do corpo de Tiamat, atacando o exército de Trude e seu general ao mesmo tempo. Capítulo 2032 Batalha dos Imortais, Parte 2 As chamas de origem eram poderosas, mas não se moviam mais rápido que o fogo normal. Além disso, eles deveriam perder a coesão depois de se afastarem muito de seu lançador, tornando-os adequados apenas para combate corpo a corpo. As chamas amaldiçoadas, em vez disso, foram focadas como um laser e tão rápidas que mesmo com a guarda total avisando-a, a Sekhmet conseguiu reagir com a pele dos dentes. Ela tentou piscar, mas o hexagrama absorveu o feitiço, adicionando energia às suas próprias reservas. Eata foi forçada a conjurar no último segundo uma barreira espiritual de nível 5 que salvou sua vida às custas de grande parte de sua mana. A centelha de corrupção nas chamas inferiores de Lilith criou distorções nas forças eletromagnéticas que mantinham a matéria unida, fazendo-a entrar em colapso sob seu próprio peso. A magia espiritual era pura energia, mas para evitar que as chamas amaldiçoadas prejudicassem Eata, era necessária a mesma quantidade de poder que elas detinham e focá-la exatamente no ponto de impacto. Não importa. Ainda tenho muita mana e agora que sei como funciona, mais uma vez, o primeiro ataque foi apenas uma distração.
Enquanto o Sekhmet estava ocupado, as asas emplumadas de Lilith produziram um jato de chamas nocivas, mirando-as no espaço entre o primeiro e o segundo batalhão. A faísca de estrangular transformou o ar em um ácido poderoso, isolando a vanguarda de Trude do resto das tropas e impossibilitando sua fuga. Quando Yata percebeu o que havia acontecido, muitos demônios dos caídos haviam nascido. Fortes em seus corpos físicos, eles usaram as armas que coletaram para matar mais soldados e alimentá-los com seus irmãos. Os soldados do primeiro batalhão sacrificaram suas vidas para dar aos magos tempo para conjurar seus feitiços, mas o hexagrama absorveu todos os elementos, exceto a terra e as trevas. O avanço do exército foi forçado a parar enquanto as tropas do segundo batalhão recuavam para escapar das chamas nocivas e procuravam uma maneira de sufocá-las. Os soldados de Trude precisaram de apenas algumas respirações para se recuperar até mesmo de ferimentos incapacitantes, enquanto os de Lilith se curaram no momento em que agarraram um inimigo. Seu toque abominável restaurou até mesmo um demônio prestes a desaparecer. A princípio, o exército prateado e o exército negro pareciam estar presos em um ciclo de morte ou renascimento. No entanto, enquanto os soldados mortos permanecessem no chão, os golems compartilhariam uma centelha da força vital de Lilith com um demônio caído para ressuscitá-los. Trouble e Raptor mantiveram-se em lados opostos do campo de batalha, conjurando matrizes que negavam a escuridão e o elemento terra, forçando o inimigo a usar feitiços que acabavam atacando o hexagrama de Irial sem sequer arranhar seu alvo. Os magos de Trude eram estudantes do Grifão Dourado com séculos de experiência que lhes permitiram compreender rapidamente sua situação. Eles pararam de lançar feitiços elementais e mudaram para a magia espiritual, usando links mentais para conjurar matrizes no mesmo tempo que um feitiço de nível 5 levaria. Barreiras repentinamente protegerão o que restava do primeiro batalhão enquanto uma saraivada de balas esmeraldas atingiu os golems, despojando os demônios de seus protetores. Muitos deles caíram, mas antes de desaparecerem, eles piscariam em meio às linhas inimigas e se detonariam em chamas do vazio. A batalha começou há menos de um minuto e o primeiro batalhão já estava em frangalhos enquanto o segundo estava sob ataque. Os Sekhmet entenderam que os demônios eram apenas um sintoma do flagelo chamado Litveren. Se eu não acabar com ele rapidamente, todas essas pessoas terão morrido por nada. Yata pensou enquanto investia contra ele. O efeito combinado de magia de fusão e redemoinho da vida a transformou em um meteoro vivo apontado para Tiamat. Ele piscou, mas Yata pôde ver o ponto de saída de seu feitiço com visão da vida e corrigiu sua trajetória de acordo. Eu não posso enfrentá-la de frente. Nossa massa é praticamente a mesma, mas entre seu impulso e habilidades de linhagem, não sou nada além de uma mosca contra um mata-mata sem outra saída. Lilith ativou a barreira espiritual de sua armadura no momento em que Yata entrou no alcance de seu próprio feitiço guarda total. O campo de energia em expansão sofreu o impacto e empurrou Lilith de volta para a segurança. O Sekhmet atingiu o solo com tanta força que as vibrações forçaram os soldados de Varigrav a se ajoelharem para não perderem o equilíbrio e levantaram uma nuvem de poeira visível de Belius. Eu gosto de você, garoto. Yata emergiu ileso da cratera de dezenas de metros de profundidade. Você é corajoso e inteligente, mas se superestimou. Mesmo que consiga derrubar um batalhão com seus truques, não poderá derrotar um exército inteiro, muito menos a mim. A Sekhmet avançou chutando o chão com suas 4 pernas, atingindo uma velocidade que Lilith teria achado difícil de evitar, mesmo sem o impulso que o redemoinho da vida lhe deu. Ele piscou e ela fez o mesmo, mas quando Yata saiu da abertura dimensional, Lilith estava segurando a 2 gumes na sua frente. O piscar escondeu o momento em que Lilith tirou a lâmina do bolso para pegá-la de surpresa e usar sua própria carga para empalá-la. Contrariamente às suas expectativas, a expressão dela não demonstrava medo nem surpresa. Um sorriso selvagem apareceu no focinho do Sekhmet quando ela percebeu ter encontrado um adversário digno. Guarda total deu a Yata a consciência que ela precisava enquanto o redemoinho da vida a fez rápida o suficiente para inclinar a cabeça para o lado no último segundo, esquivando-se da 2 gumes na sua frente.
Lee precisou apenas de um movimento do pulso para mudar a posição da lâmina e mirar no corpo enorme do Yatta. A Sekhmet virou a cabeça para frente novamente, interceptando a estocada pelos lados. Sua cabeça estava coberta por uma espessa construção dourada conjurada por maestria da luz, mas ela ainda usava seus chifres para afastar a lâmina, apenas por segurança. O impacto foi tão forte que Lee teve que torcer o corpo em uma posição estranha só para não perder o controle da dois gumes, deixando seu corpo exposto. A investida de Yatta atingiu bem no peito antes que ele pudesse reagir. Apesar da proteção da armadura do andarilho do vazio, Lee tossiu um bocado de sangue enquanto o ar era expelido de seus pulmões. A luta terminou tão rápido quanto começou. As 4 pernas do Sekhmet o prenderam ao chão, tornando impossível para Lee usar o lançamento do corpo. Suas garras perfuraram tão profundamente sua carne que qualquer tentativa de movimento teria arrancado seus membros. Ele ainda segurava Var na mão, mas sem um braço para balançar, era apenas um grande pedaço de metal, e sem ar nos pulmões, ele não conseguia conjurar nenhum tipo de chama mística. Mesmo que ele tivesse muitos anéis de feitiço em seus dedos, de tão perto as presas de Yatta o teriam despedaçado antes mesmo que os elementos tivessem tempo de serem conjurados. Bem jogado, garoto, mas não foi o suficiente. Você tinha poder, inteligência e um bom plano. A diferença entre nós reside na qualidade dos nossos exércitos. Continua no próximo vídeo.